Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a nova lei de cotas, sancionada em agosto e regulamentada em outubro deste ano. A lei destina metade das vagas em universidades e institutos federais para estudantes que frequentaram todo o ensino médio em escolas públicas. A legislação também prevê critérios raciais e de renda para distribuir as vagas. Na avaliação da presidente Dilma, a nova lei vai saldar uma dívida histórica do Brasil com os jovens mais pobres. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Luiz Eduardo Souza, professor e coordenador em Minas Gerais do Movimento do Sem Universidade. Olá, Luiz Eduardo, bom dia, tudo bem? Luiz Eduardo, o que representou para vocês, do Movimento do Sem Universidade, a aprovação dessa lei de cotas? Para nós, do Movimento Sem Universidade, a lei de cotas, a aprovação, vem de um processo histórico, uma conquista histórica. Vamos dizer que em agosto e outubro se culmina aí uma conquista que para nós representa uma nova abolição no país, assim, que significará uma motivação e uma mobilização da escola pública, dos estudantes de escola pública, que são, em sua maioria, negros, pardos e indígenas, que no histórico aí do Brasil foram excluídos ou mesmo tirados aí de muitos direitos, e principalmente da educação. Se a gente lembrar que o movimento negro, e nós seguimos então essa luta do movimento negro, e na década de 40, a Frente Nacional Negra já reivindicava o acesso, o direito à educação, a conhecimento, cultura, como uma forma de democratizar e incluir a população negra, que após a abolição não foi incluída num projeto de Brasil ou de país. Então, para nós, a lei de cotas, federal de cotas, é uma nova abolição, representará aí uma nova esperança e uma renovação aí da periferia do povo sem universidade no Brasil. Agora, Luiz Eduardo, na prática, o que muda com essa nova política de cotas? O que determina a lei aprovada em agosto e regulamentada no mês passado? Na prática, você vai ter, então, nos próximos 4 anos, 50% de reserva das vagas para a escola pública, esse é o critério maior, primeiro, e dentro desse reserva para a escola pública, você vai ter aí metade, considerando 25% para baixa renda, para famílias aí até 1,5 salário mínimo por pessoa, Sim. E também o outro lado da ética racial para indígenas, negro e pardo, que vai ser ocupado segundo o critério do IBGE, de acordo com isso por município ou por estado. Então, se você esses critérios na verdade, esse processo histórico aí de 2004 até aqui mais recente, quase 12 anos, mais de 10 anos, que foi o consenso na sociedade civil, nós, os movimentos sociais, seja MSU, Educava, o Movimento Negro e outros, estudantil, sindical, pressionando o Congresso, que dentro das suas todas forças ali, de direito ou contrário, a favor ou contrário à lei de cotas, a gente chegou nesse consenso. Então, tem representado tanto a questão social, socioeconômica, nessa lei federal aí, que talvez é o consenso maior na sociedade, e também uma luta aí que é para além desses 10 anos, que é a questão ético-racial aí. Agora, Luiz Eduardo, nós podemos dizer também que essa lei veio para unificar as diversas políticas afirmativas que eram adotadas nas universidades federais, Não, bem lembrado. Isso que às vezes a sociedade não acompanha toda essa discussão, e esse texto, quando fala que é o consenso da sociedade, porque vem dessa experiência da UNB, que é do início dos anos 2000, o mesmo da Federal da Bahia, da Estadual do Rio de Janeiro. Da própria UFMG aqui em Minas Gerais. Isso, a UFMG é de 2008 para 2009, o bônus socio-racial. Então, você tem um mapeamento, o IPEA fez esse mapeamento em 2008, dessa cota, vamos dizer, dessa ação afirmativa por meio de cotas, que a ação afirmativa vai além só para o ensino superior, por meio de comunicação e outros setores. Você tem o bônus socio-racial, que é o exemplo da FMG, da Unicamp, A FMG seguiu muito essa linha, mas você também tem a ação afirmativa só social, socioeconômica em algumas universidades, você tem os dois, ético-racial e social. Então, é um conjunto, então, e de bons resultados, Sim. E é uma política de ação afirmativa que, por exemplo, é repensada, o próprio critério da FMG agora foi repensado, a questão só um relocamento, mas na própria
UNB, que era 20%, isso está diminuindo a porcentagem talvez de reserva para ético-racial. Na UERJ teve uma repensar. Então, o caráter da ação afirmativa não vai de encontro, né, contrário à política universal de educação, do direito à educação básica e, enfim, até mesmo porque a educação superior não é dever do Estado, né, um direito que a sociedade vai conquistando progressivamente. Então, Luiz Eduardo, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? A Universidade Federal de Minas Gerais vai adotar em 2013 as regras da Lei de Cotas sancionada pelo governo federal. A reserva de vagas vai obedecer a 3 critérios: cor, rede de ensino e renda familiar dos estudantes. Para ter direito ao benefício, os candidatos ao vestibular terão que apresentar documentação de escolaridade e comprovante de renda familiar. Também é preciso fazer um cadastro pelo site da UFMG e o prazo acaba neste domingo, 18 de novembro. Passo importante. Do ponto de vista do UFMG, nós já tínhamos uma política de inclusão, que era a política de bônus. Acho que foi tomada essa deliberação, é uma lei, enquanto lei não se discute, se cumpre, e acho que, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista de setores que tinham dificuldade em ter acesso às universidades, acho que isso é um avanço, né? Do ponto de vista de uma política mais democrática, de inclusão, acredito que é um avanço. De acordo com a legislação, a partir do ano que vem, as universidades federais estão obrigadas a reservar 12,5% das vagas para alunos de escolas públicas. Até 2016, essa parcela deverá ser de 50% das vagas. Para o governo, a nova lei de cotas é uma oportunidade de democratizar o acesso às universidades federais. Agora, os alunos que estudaram durante toda a vida nas escolas públicas e se declaram negros, índios ou pardos têm mais chance na hora de concorrer a uma vaga na universidade. A universidade ela não está preparada. Se a gente for pensar na própria ideia de construção de uma universidade no Brasil, ela foi declaradamente construída como forma de formar as elites, né? E aí a incorporação de um público não ideal dentro desse padrão, ela gera determinados conflitos para a universidade. E a universidade ela vai precisar se mover no sentido, portanto, de atender às demandas e às experiências desses estudantes, né? Então, ela vai precisar se adequar não só no sentido financeiro para possibilitar aí a permanência bem-sucedida, mas a própria produção de saberes e de conhecimentos, ela vai precisar passar por um momento de reflexão. Este professor acredita que a regulamentação das cotas é uma conquista de toda a sociedade. Para ele, políticas de ações afirmativas podem contribuir para a redução das desigualdades. É o reconhecimento do Estado de uma situação de desigualdade em relação ao direito à educação, e especificamente em educação superior, né? Um outro momento é a efetivação do diálogo do Estado com os movimentos sociais, né? Esta aluna do curso de pedagogia ressalta que a lei resgata um direito negado ao longo de muitas décadas. Isso é importante porque é uma medida, né, uma ação afirmativa especial, né, uma medida temporária que o governo federal faz, com vistas à reparação mesmo dessas desigualdades raciais existentes na nossa sociedade e que vai ter consequências também nessas desigualdades sociais que a gente vê constantemente. Agora, Luiz Eduardo, de que forma essa lei, a partir da sua aplicação, pode valorizar o ensino público, como disse o ministro da Educação, Aloysio Mercadante? Então, a valorização da educação pública básica, ela virá, e assim, eu acho que já por alguns fatos e conquistas nossas de movimentos sociais da educação. Por exemplo, né, você tem a substituição do Fundef, que era o Fundo para o Ensino Fundamental, pelo Fundeb em 2006, inclusive, né, quando a gente fala que a Lei de Cotas estava sendo debatida em 2003, 2004, em meio à reforma do ensino superior, o Fundeb também estava sendo debatido, né? Como configurar isso e o quê? No sentido de ampliar, não ser só fundamental, mas desde a educação infantil, modalidades de EJA, educação do campo e outras até o ensino médio. Então, você tem essa primeira conquista, assim, né? Então, para você valorizar os profissionais da educação, né? Ou garantir o direito a nós, né, professores,
a formação continuada, então outros critérios é mesmo garantir uma qualidade mínima de recurso por escola dentro do sistema, né? Pois é, mas o ministro disse que essa lei pode, né, e vai valorizar o ensino público. A minha dúvida é a seguinte, de que maneira isso pode ocorrer? A lei é suficiente para isso? Eu acho que ela vem desse conjunto, então, né, com a aprovação do Fundeb, valorizar, assim, o estudante que às vezes está desacreditado ou desesperançoso, né, na escola pública, vai ser um convite, né, então a periferia que, né, a ocupar esse latifúndio do saber que é a universidade, né, um espaço elitizado desde a sua fundação. Você imaginar, a primeira universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro, vem de uma demanda dos portugueses, da família real, e isso se manteve até... você imaginar o recurso da União é mais para ensino superior e não para, talvez, né, na equalização dos recursos para a educação básica. Então, assim, esse espaço que elitizou. Então, a cota, né, assim, a Lei Federal de Cotas, vai ser um convite a mais à periferia, aos estudantes de escola pública, a própria valorização dos profissionais na escola pública, assim, que vai ter uma outra perspectiva, né, que eu acho que nós compreendemos a lei de cotas até mesmo da experiência do ProUni, né, o Programa Universidade para Todos, que tem o caráter de ação afirmativa, política pública, e já foi um convite. Então, assim, quando a Dilma ela fez o veto, assim, permitiu que o Enem fosse valorizado, né, como um critério, uma nota, né, o bom desempenho na nota. Então, é meritocrático, porque tem que apresentar bom desempenho, não é só questão ético-racial ou socioeconômica, né? Então, aqueles, né, que diz que acabará a questão do mérito, mas, assim, o ProUni, contra da lei de cotas, eleva, né, um patamar no sentido, assim, de não só o mérito, mas o direito, garantir o direito a essa juventude de escola pública, talvez sem perspectiva, por todo o sistema capitalista que, né, oprime jovens e crianças, enfim, no sentido de periferia, né? Então, vai ser esse convite. Eu acho que essa nova abolição que nós acreditamos, da MESI, que a Lei Federal de Cotas vai representar para o futuro um convite e uma transformação de valorizar tanto os trabalhadores da educação quanto próprias famílias, né, e estudantes de... Agora, Luiz Eduardo, uma das críticas feitas é a de que seria mais justo investir e garantir qualidade no ensino básico e não estabelecer cotas no ensino superior. Como é que você avalia essa questão específica? Então, essa é uma questão, assim, que vem de setores, assim, né, que querem defender esse elitismo, né, deixar que a UFMG, a federal, seja só de classes ainda abastadas, ricas e tal, assim, que financiam aí seus pré-vestibulares comerciais para os seus filhos e tal. E a gente vê que com a conquista do Fundeb, elevando recursos e garantindo um patamar mínimo, aí, um curso aluno qualidade, assim, que inclusive foi uma luta nossa do MSU com a Campanha Nacional pela Educação, na Conferência Nacional de Educação, na CONAE, e na CONEB, lá em 2008, né, e a CONAE em 2010, que é garantir isso. Então, assim, esse discurso de que deveria se investir, então está acontecendo. Se a gente analisar 2001, o investimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, destinado à educação, ele na última década aumentou-se, né? E o Fundeb transformação do Fundeb. O Fundeb é uma prova seria uma prova disso. E também eu acho que, mesmo para o ensino superior, vamos dizer assim, investimento e democratização, né, e ação afirmativa do ensino superior, o ProUni e o ReUni, que é a expansão do... Então, há investimento, houve algum crescimento, né? Claro que a gente pode dizer que... então, assim, da educação básica está tendo investimento, claro que está seus limites, né, professores da rede estadual no passado fizeram greve, então tem esses limites, assim, por condições de trabalho, né, mas consideramos também, por exemplo, além do Fundeb, em 2009, a gente conseguiu acabar com a DRU da educação, no sentido, assim, de contingenciamento do recurso da União para a educação. E ali, então, tem um conjunto aí que vem acontecendo, né, de medida, tanto o Fundeb, quando o fim da DRU, que segurava recursos para a educação. E, embora isso, se a gente cair no debate de reforma tributária, isso vai limitar um pouco, né, tem algumas variáveis aí. Luiz Eduardo, para a gente terminar rapidamente essa nossa entrevista, eu gostaria de saber de você, pelos rumos do debate no país, quais são as suas expectativas quanto ao futuro da educação brasileira? Rapidamente. Então, a nossa expectativa é que, né, conseguimos aprovar esses 10% do PIB para a educação, para garantir esse curso aluno qualidade inicial, aí, que é uma bandeira nossa do MSU, da campanha, que é um primeiro passo, não vai ser aquela revolução, a reforma da educação que todos nós do movimento social lutamos, mas
junto com nessas medidas de ação afirmativa, seja da COTS ou o ProUni, esse conjunto de outras, o Fundeb, essa é a nossa expectativa. Os próximos 10 anos, a gente reavaliar que os bons resultados, como já foi avaliado dessas cotas existentes no país, nas universidades públicas, e a gente reavaliar a educação básica também, né, que houve uma renovação dessa identidade, desse projeto de educação para o país, né, que nós lutamos e defendemos, uma educação, um projeto popular para a educação, né, então daqui aos próximos 10 anos a gente consiga conquistar e ampliar esse direito à educação, seja a infantil ou superior, né, então essa é a nossa expectativa. Luiz Eduardo Souza, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Os cineclubes do Simpro apresentam neste mês filmes sobre diferentes histórias de vida de brasileiros e estrangeiros. Nesta terça, dia 20, às 7 horas da noite, o cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe o drama São Bernardo. Na quinta, dia 22, estará em cartaz o filme Filhas do Vento, às 7 horas da noite no cineclube Uma Tela no Meu Bairro, na sede do sindicato. Na sexta, 23 de novembro, o projeto Cinema e Psicanálise exibe o filme O Garoto da Bicicleta, às 7 horas da noite, na sede do Simpro Minas. A sessão será comentada pela psicanalista Edna Pires Guerra Torres. O espetáculo de dança Mulheres de Baobá será apresentado gratuitamente ao meio-dia desta sexta, dia 23 de novembro, no Teatro da Assembleia. Serão apresentadas narrativas africanas e afro-brasileiras, embaladas por cantigas populares que retratam a religiosidade, a mulher, a arte e a poesia. Confira agora o Simpro em Movimento. Com a expansão do ensino superior, milhões de brasileiros entraram nas universidades nos últimos anos. O desafio agora é garantir a permanência e ampliar a qualidade dos cursos oferecidos. Esse assunto foi discutido em palestra realizada pela PUC Minas no mês de outubro. É uma política que foi desenvolvida recentemente justamente para as universidades, para o ensino superior privado, que é o ProUni, que permite aos jovens que não teriam recursos econômicos para acessar essas universidades, essas instituições, agora elas podem ter esse acesso. Esses jovens já podem ter esse acesso graças ao ProUni e isso tem sido uma unanimidade que tem sido um avanço bastante significativo. Para a diretoria do Sindicato dos Professores, a regulamentação do ensino privado é uma das principais medidas para garantir qualidade na educação. Essa expansão não veio junto com a qualidade na educação. Nós temos uma grande parte dessas instituições de ensino superior onde a qualidade da educação praticada tem sido muito abaixo da média. Então, isso é uma preocupação, porque nós precisamos discutir, para além da expansão, a qualidade da educação, principalmente nas escolas privadas e principalmente nas faculdades isoladas e nos centros universitários. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.